Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tempo. Vou mudar, hein? Não é tempo, é tempo de extrema qualidade cast. Vocês não têm ideia da pessoa que eu estou recebendo. Estou muito honrada. Querida Yara Chaves. Gente, eu falei que eu quero 10 horas com ela, porque eu já comecei a tietá-la lá embaixo, já abriu tanto a minha mente que vocês peguem papel e caneta. Meu amor, se apresente, compartilhe um pouquinho sobre o seu trabalho sensacional e vamos romper um pouquinho a mentalidade desse povo que precisa desse conteúdo maravilhoso que você carrega. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou Yara Chaves, sou psicanalista e terapeuta integrativa, né? E nós trabalhamos nessa busca da nossa melhor versão, né? E hoje nós podemos observar o quanto o conhecimento tem trago para nós uma vida mais saudável, né? Trazendo a nossa consciência de tudo aquilo que nós precisamos evoluir como mãe, como esposa, como amiga, como ser humano. E o autoconhecimento, ele é libertador em todos os sentidos. E nós estamos aqui, eu sou suspeita de falar de mim mesma. Gente, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Tanto que ela acabou de falar uma frase que eu falo muito: o autoconhecimento liberta. Foi as chaves que me fez romper a mentalidade. Cada vez, quanto mais sabemos que não sabemos nada. Essa é a verdade. Meu amor, explica um pouquinho como funciona o seu trabalho para o pessoal ter um pouco de conhecimento, né, junto com os médicos, né? E a partir de que ponto as pessoas precisam, né, estar buscando, né? Na realidade, muitas pessoas perguntam, Yara, o que é um terapeuta integrativo, né? Eu não gosto muito, assim, de estar me afirmando em muitas coisas, mas hoje eu sou mentora de terapeutas, né? Eu tenho mentorias, eu desenvolvi o método Adulto Consciente, olha o nome, Adulto Consciente. E esse método, ele forma terapeutas integrativos. Yara, o que é um terapeuta integrativo? O terapeuta integrativo, ele integra. Interessante. O pai da medicina, Hipócrates, ele nunca separou a mente do corpo. Então, Hipócrates, quando ele veio trazendo, né, essa medicina, ele tirou a medicina ali do templo pagão. A medicina era exercida como se fosse dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro de um lugar onde as pessoas atribuíam o adoecer aos deuses. E Hipócrates, não, o adoecer vem do homem. Como que Deus é tão bom, o divino é tão bom e vai dar algo tão ruim? Ou como o divino é algo tão poderoso, a gente vai curar um mal que ele nos causou com uma erva. E Hipócrates vem, tira a medicina dos templos pagões e abre as escolas de medicina. E ele começa, hoje a epigenética é uma ciência muito atualizada, né? Mas quem conhece a história da medicina, da verdadeira medicina, vê que Hipócrates, o pai da medicina, foi que descobriu a epigenética, né? Ele começou a falar, o que é epigenética? O meio me adoece. E ele começa ali a falar, né? Se vocês observarem ali o povo da Ásia, eles são mais doentes. Por quê? Porque tem um governo ali muito tirânico, né? Mas as pessoas que nascem na democracia, elas são mais saudáveis. Por quê? Porque as pessoas, elas têm liberdade. Então, Hipócrates começa a dizer que o meio nos adoece. Interagir com as nossas emoções adoece. E aí desenvolve o quê? Você já ouviu falar nos 4 temperamentos? Fleumático, colérico, sanguíneo, nós esquecemos de um, fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Então, aí vem mostrando o quê? Os melancólicos, ele desenvolve determinadas doenças, o fleumático outras, né? O colérico outro, o sanguíneo outra determinada doença. Por quê? Porque ele descobre que o nosso sistema imunológico está ligado literalmente ao nosso sistema emocional. Então, a medicina, ela era completa. O médico de verdade cuidava da mente e do corpo. E separava? Não separava. Aí o que acontece? Hipócrates morreu e o que aconteceu? Foi se perdendo. A medicina, ela ficou dividida em 3 correntes. Se desmembrou, como se tivesse desmembrado. Isso. Então, que são os dogmáticos, empíricos e o metódico. Por exemplo, meu esposo é médico. Então, meu esposo hoje seria o dogmático, que é isso, o que cura somente do físico, né? Eu quebrei uma perna, eu vou lá no médico, eu vou fazer uma cirurgia, se for preciso, eu vou engessar. Então, hoje, os dogmáticos da época são os médicos, né? Hoje. E os empíricos, quem são? É aquela pessoa que vai lá na Yara.
A Yara, eu tô com uma gastrite, o médico disse que é emocional. Só que, como a medicina está dividida, todas as doenças, gente, têm um fundo emocional. Porque o nosso sistema imunológico, ele é ligado literalmente no nosso sistema emocional. E aí os gatilhos. Isso. Aí, quem eram os dogmáticos, né? Os médicos, os empíricos são os terapeutas integrativos, como hoje nós trabalhamos, e os metódicos é aquele que são os charlatões, que pegam o que é superficial aqui, dali, quer enrolar as pessoas. Vem Galeno juntando essa medicina de Hipócrates, né? Não, gente, vamos juntar aqui o empírico com o dogmático que vai dar certo. Então, hoje, a medicina ela está dividida. Por isso que nós somos terapeuta integrativo, que nós integramos com os médicos, nós integramos com o fisioterapeuta. Interessante que no meu método adulto consciente, tem muito aluno lá que são médicos. Uau! Uhum. Eu acredito. E nesse método adulto consciente, nós vamos aprender a causa, a raiz de todos os nossos problemas, que vocês chamam de crenças limitantes, né? Isso, exatamente. É bem essa palavra que eu quero expor aqui, essas duas palavrinhas que são chaves para o nosso conteúdo aqui com a Yara. Eu falei, Yara, a gente precisa derramar isso sobre crenças limitantes. Eu mesma tive muitos desbloqueios e nós passamos pelos processos. Todos os dias estamos evoluindo, né? Mas assim, coisas básicas que as pessoas às vezes também não querem ser civilizadas, aquilo que a gente estava conversando lá embaixo. Então, explica como acontece esse contexto quando a gente desperta. Eu até usei a palavra subconsciente, mas a Yara disse que podemos usar o inconsciente mesmo, né? É o inconsciente mesmo. Porque nós temos duas mentes, mente consciente e mente inconsciente. O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. O reptiliano, o mamífero ali, que é o emocional, e o córtex, né? Que é esse aqui, da frente. Então, o que acontece? Nós usamos somente 5% do nosso cérebro. Então, todas as nossas tomadas de decisões, gente, preste atenção, todas as nossas tomadas de decisões são inconscientes. As nossas decisões, elas são tomadas mediante aquilo que eu tenho por sobrevivência e as minhas emoções. Então, assim, na minha infância, eu passei muita fome, eu tive um pai muito ausente. De repente, aqui eu posso ser uma mulher que eu me sinto atraída por homens mais velhos que me tragam uma segurança financeira. Olha que interessante. Por quê? Porque aqui entra o quê? O meu lado emocional. Uau! De sobrevivência. Faz total sentido. Exatamente. E interessante que algumas pessoas, elas não conseguem até mesmo entender porque elas se relacionam. Já ouviu falar na dinâmica do dedo podre? Então, tem 10 homens aqui. Só esse carinha aqui, só um desses 10 homens, ele é disfuncional. Essa mulher, ela vai escolher aquele cara disfuncional. Por quê? Pamela, você acredita que o nosso cérebro não reconhece nada novo? Nada novo. Por quê? Aí eu vou entrar aqui, eu vou explicar para vocês como funciona a crença limitante. Aí vocês vão entender o todo. Nós carregamos no nosso corpo 50 trilhões de células. Só que todas essas células, elas se alimentam, elas respiram, elas excretam. E elas armazenam memória, cada uma dessas células. Então, nós carregamos uma comunidade aqui. Então, que memória que nós carregamos aqui? Nós carregamos memória aqui de 8 gerações. Então, aquilo que aconteceu 8 gerações lá atrás, nós carregamos memória aqui. Memórias de medo, de escassez, não merecimento, de escassez. Então, assim, nós estamos carregando tudo isso de abandono, de rejeição. E isso vai moldando. Você pode observar por quê? Que as pessoas que nascem em um lugar que o sol é mais quente, por exemplo, lá na África, por que a pele precisa ter mais melanina? Por que eu preciso de um nariz mais... Ó, meu nariz tem aqui, ó, é descendente aqui, né, dos africanos. Por que meu nariz precisa ser um pouquinho mais abertinho? Por causa do calor, eu preciso de mais melanina. Ó, as células se adaptando ao ambiente. O meu nariz, ele precisa respirar mais porque é muito quente. Então, pessoas que nascem em lugares mais frios, por que eu tenho uma pele mais clarinha, um nariz mais afilado? Porque o frio, ele pode queimar meu pulmão. Então, meu nariz é mais afiladinho para o ar não entrar de uma vez. Então, assim, a célula ela vai se adaptando ao ambiente. Então, se todas as células carregam memória até de 8 gerações, qual é a maior célula que existe? O óvulo da nossa mãe. E a menor, o espermatozoide do nosso pai.
E o que acontece? Então, nós somos metade da nossa mãe e metade do nosso pai. Aqui nós estamos carregando muitas informações. E quando a nossa mãe engravida, agora aqui é a parte mais delicada. E que eu acho que a gente deveria fazer um curso antes de ser mãe e pai, né? Sim. Pronto. Então, quando a mulher engravida, ela está ligada literalmente nesse bebê. Tudo que essa mãe sente, esse bebê sente. Tudo, a epigenética, tudo que essa mãe está experimentando aqui do lado de fora, né? É estresse, é abandono, é rejeição, está estruturando o cérebro do bebê. Está armazenando. Isso. Por quê? Desde a barriga já. Desde a barriga. Uau. Porque o cérebro do bebê, desde a concepção a 9 meses de nascido, ele é estruturado. Aí, você deve atentar-se para quê? Como foi a gravidez da sua mãe? E não é só a formação do feto, então, ele está estruturando num todo. Num todo. Então, como foi a sua gravidez? E o parto também determina a sua personalidade. Tá? Então, que tipo de parto você teve? Porque o primeiro movimento do ser humano, a primeira atitude, a primeira ação é o nascimento. Quem decide nascer é o bebê, não é a mãe. Uau! Então, eu digo assim, que Deus deixou tudo normal sendo saudável, né? Então, você quer entender o que é saudável? Olha para a natureza. Você não vai ver ali, né? Um cavalo, eu vou marcar aqui a cesariana, né? Uhum. Você não vai ver ali o coelho marcando a cesariana. Porque o normal, que antigamente eu não acreditava nisso, né, gente? Mas o normal é o parto normal, o nome já está dizendo, né? Normal. Quando a criança, ela nasce, que ela decide nascer, o primeiro sentimento ali é de conquista, eu consegui, eu tenho uma atitude e ação, que ela passa pela vagina ali da mamãe, ela engole ali um líquidozinho que prepara o estômago dela para receber o leite da mamãe. Nossa, que lindo. E ali é o quê? Vem o vínculo, né, da mãe, desse bebê, é liberada ocitocina. Só que, o que acontece? Hoje, nós aprendemos o quê? A agendar o parto. Não quero sentir dor, não, né? É. Só que no momento em que a mãe recebe anestesia, interessante que os meus 2 partos foram cesárea agendada. E isso trouxe consequências terríveis para minhas filhas. Gente, vocês querem se aprofundar mais sobre isso? Segue meu Instagram lá, que eu tenho algumas lives que falam muito sobre isso. Conteúdos maravilhosos, inclusive. Depois eu vou colocar aqui também, vou marcar ela em todos os nossos conteúdos para vocês aprenderem, buscarem também fazer a mentoria. E é libertador. Aí o que acontece? Naquele momento, as pessoas não se tocam que a criança recebe anestesia. Então, vamos lá, a bolsa da mulher estourou, né? E aqui ela precisa fazer uma cesariana porque ela não tem dilatação. Aí aqui é onde entra as memórias celulares. Presta atenção. Por que essa mulher não tem dilatação? Isso aqui já é uma memória celular. Quando eu engravido, eu vou ter ali eu vou acessar essas memórias que eu carrego. O que é um parto no meu clã, na minha família? Qual a experiência que as mulheres têm de parto? Então, se a minha mãe teve alguma complicação no parto, eu já carrego, olha só, essa crença limitante dentro de mim, não sei. Então, o parto em si já é um gatilho para eu acessar essa dor. Nossa. Então, às vezes, a minha avó perdeu um bebê porque eu atendi um caso onde uma mulher, ela perdeu o bebê porque foi espancada pelo marido. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Aí, quando ela engravidou novamente, ela tinha muito medo de perder os filhos. Então, o que o cérebro faz? Manda uma informação para o útero, não pode dilatar aqui, ó. Você não pode dilatar. Uau! E aí ela não conseguia ter. Isso. Nossa. Aí aqui já entra aqui uma crença, vou chamar de crença limitante, tá? Que é uma memória celular em relação ao quê? Ao parto. Então, eu não posso ter dilatação, porque dilatação simboliza para mim morte. Então, essa mãe agora não tem dilatação. Aqui já vai afetar as próximas mulheres que vão nascer, porque ela já nasce com essas programações. Eu não posso ter dilatação. Aí essa mãe é obrigada a ter um parto cesáreo. E aí, quando essa mãe é obrigada a ter um parto cesáreo, ela quebra todo o vínculo, conexão da criança com a mãe. Aí muitas mães não entendem porque os filhos, às vezes, têm um relacionamento de amor e raiva com ela ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que meu filho me ama, ao mesmo tempo que meu filho tem raiva de mim. Meu filho, eu não posso dar um conselho, Yara, porque ele acha que eu estou invadindo as escolhas dele. E realmente ele sente isso e com muita intensidade. Por quê? Porque ele não decidiu nascer. A gente foi lá e agendou o parto.
Nossa. Então, ali ele se sentiu invadido. É tipo assim, Sim. cara, você invadiu meu território. Você tomou algo que era meu. Eu não posso decidir minha vida. Ah. Aí, de repente, tu olha para um filho e diz assim, filho, por que você não vai naquela blusa amarela? Porque eu não quero, mãe. E a gente não entende de onde vem essa memória celular. Então, naquele momento que a criança, ela é tirada à força do útero, ali ela vai ter problemas em todas as transições da sua vida. Ela vai começar a procrastinar para fazer uma prova, para fazer um vestibular, casamentos, divórcio, tomada de decisões. Nossa. É muito sério isso, né? Muito, nossa, tá totalmente enraizada desde... Então, é toda a programação desde o próprio ventre mesmo, né? Que tá lá armazenado no inconsciente. Gente, que maravilha saber desse conteúdo. Mas Isso. como pode o nosso cérebro ser tão maravilhoso ao mesmo tempo tão sabotador, né? Mas aí onde entra o quê? O adulto consciente. Olha o nome do método. É, maravilhoso. Adulto consciente. Por quê? Porque quando eu tenho consciência, cara, eu vou parar de procrastinar aqui. Porque eu tinha uma programação mental que eu não dava conta por causa do meu parto. Gente, isso é psicologia pré e perinatal, isso é ciência, né? Então, agora eu vou romper. Então, olha, o que acontece? Por que eu vim para essa profissão? Eu vim para essa profissão para ajudar a minha filha. Olha que engraçado, né? Uhum. Minha filha, com 16 anos, ela desenvolveu ali um quadro depressivo. E eu fui buscar ajuda, mas eu não me conformei. Eu falei assim, eu quero entender sobre isso, eu sou curiosa. Pensa na mulher curiosa, sou eu. E a minha filha, ela tinha pensamentos, né, de suicida. E eu cheguei em casa um dia, ela falou assim, mãe, hoje eu não tirei a minha própria vida porque eu não achei os remédios. 16 anos. Com 16 anos. Agora, tu imagina uma mãe ouvir isso. É muito forte. Muito forte. Aí eu fui estudar para ajudar minha filha. O que eu descobri? Quem precisava de ajuda era eu. E mergulhei nesse universo. Não tinha nenhuma intenção, né, de exercer a profissão. E aí, o que acontece? Eu mergulhei nesse universo. Quando eu mergulho nesse universo, eu descobri que a depressão da minha filha estava relacionada a quê? A uma memória celular intrauterina. Estudando, eu descobri que quando eu estava grávida, eu desenvolvi uma depressão. Porque, lembra? É a releitura do parto da minha mamãe. Sim. Então, aquilo que minha mamãe passou, ficou aqui. Então, muitas vezes, hoje, você, presta atenção no que eu vou falar. Tem pensamento suicida. Por exemplo, um momento de uma situação muito difícil na sua vida, né? Você ficou desempregado, um divórcio, o relacionamento acabou. E agora, todos esses pensamentos que vêm são de quê? De morte, eu não queria ver ninguém. Isso está relacionado a uma memória intrauterina, tá? Porque no momento que a sua mãe descobre que está grávida de você, qual foi a reação dela? Alegria? Ou ela pensou, cara, minha vida acabou. Aham, uau! A minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? E se essa mãe tenta abortar, são essas pessoas que realmente elas tentam o suicídio várias vezes. Por isso que a gente não pode brincar com isso. Isso é muito sério. Então, eu tinha muito pensamentos de morte num momento de dificuldade. Então, para mim, ser mãe era uma dificuldade. Porque para eu ser mãe, eu preciso acessar essa janelinha, como, Yara? Recebendo essa função. E aqui eu não estou culpando minha mamãe, porque minha mamãe só conseguiu dar o que ela recebeu. Então, a minha filha, aos 16 anos, quando ela entra nesse momento de transição, onde nós viemos embora para uma cidade, onde nossos amigos, parentes, tudo ficou lá para trás. Então, foram muitas mudanças ao mesmo tempo. Transição, ela acessa essa memória. De quê? Intrauterina. Vale a pena viver? Eu dou conta de viver isso aqui? Isso é muito forte. Sim. Esses dias eu fazendo uma live ao vivo e eu comecei a falar sobre os tipos de parto. E na live, uma mãe com um filho de 13 anos descobriu, na live, que os pensamentos suicidas do filho estava relacionado ao parto, que ele nasceu com um cordão circular no pescoço. Imagina, a criança ela está nascendo e tem um cordão ali segurando o pescoço. Essa é uma experiência de quase morte. E o que é nascimento? São todas as transições.
Aí nós nos tornamos adultos, às vezes você já foi até para a igreja, né? Foi na missa, foi no culto, orou, pediu para Deus tirar esses pensamentos suicidas, só que assim, gente, aquilo que você pediu para Deus e não resolveu, não depende de Deus, depende de você. Exatamente, a gente tem que entender que Deus age no sobrenatural, mas a gente tem a nossa parte no carnal aqui também, né? No natural, que precisamos nos posicionar e buscar também. Exatamente. Então, essas memórias, muita gente desiste da vida porque já tomou remédio. Já foi no psiquiatra. E, infelizmente, fizeram terapia que não tem essa abordagem que trabalha os traumas pré e perinatais. Então, lá no método adulto consciente, que é a pergunta que você me fez, nós trabalhamos as 3 camadas do trauma. Traumas transgeracionais, que é aquilo que as memórias que nós herdamos nas nossas células, no nosso DNA. Os traumas pré e perinatais, né, que é ali no útero, ali no parto, e os traumas existenciais. Hoje nós estamos perdendo tempo com traumas existenciais, com problemas existenciais, que são o quê? Doenças, compulsões, e o verdadeiro problema não está aí. Yara, eu quero ganhar dinheiro. Não quer. A pessoa que ela quer ganhar dinheiro, que ela está autorizada a ganhar dinheiro, ela ganha dinheiro. E o nosso cérebro, ele tem uma autorização. A gente vê muitas pessoas vendendo curso aí. Você vai ganhar o seu primeiro milhão. Cara, se a pessoa ela não está autorizada a ganhar R$1.000, ela não vai ganhar 1 milhão com o seu curso. Aí você tem que ir lá no método adulto consciente para você liberar o seu cliente para ele ganhar 1 milhão. É verdade. Nossa, isso é muito... É verdade. Agora, vamos voltar aí nessa questão aí, porque tava lá embaixo tietando ela, né? E aí ela falou, a pessoa não vai conseguir se ela não tiver permissão. E o que é permissão? O que é permissão? Exato. Olha, a lei da atração, ela está no nosso DNA, as memórias celulares, o que eu carrego de informação. Então, vamos lá. Às vezes, o que é dinheiro para mim? Eu atendi o caso de uma mulher que ela falou assim, Yara, meu esposo, ele não gosta de dinheiro, ele não está nem aí para trabalhar, ele não supra a necessidade da casa. E tudo é sobre mim, eu estou cansada. E eu perguntei para ela como foi a infância dela. E ela disse assim, Yara, eu perdi meu pai muito cedo. Foi? De quê? Meu pai, ele morreu em um assalto. O assaltante descobriu que ele ia sacar o dinheiro no banco, fez uma casinha ali e assassinaram meu pai e roubaram o dinheiro. Então, presta atenção. Gente, o nosso cérebro é muito inteligente. O cérebro fez uma associação o quê? Que dinheiro, para mim, é perder quem eu amo. Então, essa mulher, ela não está autorizada a amar um homem que olha para o dinheiro. Porque dinheiro representa o quê? Morte. Então, ali, ela tinha que primeiro curar os traumas dela. Primeiro, para ela sair deste lugar de querer ser mãe do marido. Porque tem isso, viu, gente? A esposa ser mãe do marido. Para ela poder deixar ele acessar o masculino dele, para ele começar a ganhar dinheiro e ela não começar a interagir com medo de perder esse homem. Vou dar um exemplo. Se eu passei muita fome na minha infância, né? Foi muito difícil ali. Aí eu fui pra vida, eu ganhei dinheiro, tô até gordinha, né? Ganhei uns quilinhos. Poxa, Yara, você precisa agora fazer uma dieta. Então, o que acontece? O meu cérebro agora, ele não sabe diferenciar que eu estou fazendo uma dieta de passar fome. Então, quando eu entro em uma dieta, eu vou interagir com angústia, irritabilidade, porque o meu cérebro entende que está faltando. E eu vou começar a estocar até mesmo gordura no meu corpo, no meu fígado. Uau! Tá entendendo? Então, aí, onde os nutricionistas vão lá e fazem um método adulto consciente. Pra quê? Porque tem que entender que uma dieta envolve muitas coisas. Não é... O relacionamento com a comida é emocional. Totalmente. Eu trabalho na área da educação física, voltado para a saúde também, e eu digo isso, gente, é muitos gatilhos. Tanto que hoje você pode ter a percepção da leitura, da forma como eles estão utilizando as propagandas das comidas. Verdade. Tem um elo de família, né? A própria Coca-Cola, né? Passa isso. Tem tudo a ver com o emocional. Mas, meu Deus do céu, muita coisa ali. Vamos lá. Em relação a essa permissão, como que a gente programa? Primeiro, como acontece? Nós temos que olhar para o nosso modelo de dinheiro, relacionamento, né? E família. Por exemplo, você não vai... que permissão? Vamos falar aqui. Eu quero permissão para ganhar dinheiro. O que é dinheiro para minha mãe e para o meu pai? Às vezes, dinheiro para o meu pai é ok, mas para minha mãe não. Por quê? Porque quando meu pai recebia o salário, ele ia para o bar beber.
E aí eu cresci ouvindo minha mãe dizendo que o seu pai, quando recebe o dinheiro, ele vai pro bar beber. E ele chega e espanca a gente, não liga para a família. Então, assim, eu tenho que começar a analisar o que eu carrego de informações, que são crenças limitantes, tá, gente? Sobre o dinheiro. E quando eu começo a analisar isso, eu tenho que ressignificar esse meu relacionamento com o dinheiro. Porque tudo é percepção. Dinheiro, para algumas pessoas, é algo ruim, para as outras é algo bom. E nós fomos doutrinados, até mesmo dentro de algumas religiões, que ser humilde é não ter dinheiro. Isso é errado. Totalmente. E tem muitos lugares que faz até voto de pobreza, né? Que as pessoas associam dinheiro com humildade, não é, tá? E você pode começar olhando, então, para o seu referencial de dinheiro. Como sua mãe se relacionava com o dinheiro? A igreja que você congrega, o que ela fala sobre o dinheiro? Pronto. A política hoje, ela pode te colocar em uma crença limitante, tá? Então, nós podemos ver que eu fazendo mentoria com a terapeuta, ela disse assim, Yara, eu estava ali fazendo uma assistência social. Eu estava cobrando R$20 no atendimento e aí chegou outra pessoa lá e está cobrando de graça e essas pessoas me abandonaram, foram todas para lá. E presta detalhe, a terapeuta estava fazendo terapia para desbloquear no dinheiro, tá? Então, o que acontece? Quando eu mostro para ela o quê? Aonde que você está fazendo essa sua assistência social? Que no fundo não era, ela cobrava, porque assistência social é grátis, né, gente? Então, vamos lá. Se eu quero fazer uma assistência social como terapeuta, hoje eu tenho uma agenda aqui, para você marcar um horário comigo, são 6 meses. Não tenho. Eu vou priorizando os casos mais de necessidade, né? De urgência. Então, mas se eu vou fazer uma assistência social, o que eu posso fazer? Vamos lá, vou abrir com a mentoria de grupo, cabe 100 pessoas aqui online, eu vou dar aqui para vocês. E ali eu vou tirar o meu momento da minha assistência social para fazer o bem ao próximo. É quando eu disponibilizo minhas lives grátis. Tem tanta informação que os profissionais olham assim, tu entrega informação demais. Então, isso é minha assistência social. Eu estou deixando acessível o conhecimento para as pessoas. E ali já tinha uma mentirinha na mente dessa terapeuta. Olha só, já tinha uma mentirinha ali, enganando ela. E eu falei o que para ela? Você está onde? Você está numa comunidade, presta atenção. Se eu fui criada aqui, quem tem dinheiro são pessoas ruins. Pessoas legais é que vêm, me dão cesta básica. Gente, entenda isso, que isso aqui é muito profundo. Demais. Isso aqui é muito profundo. Demais, não que eu já tô pegando. Não vão levar para os extremos. Você tem que entender que quando você vai nessa comunidade, que a crença limitante dela é o que funciona para mim é que eu recebo de graça, isso para mim é amor. Então, o que essas pessoas vão fazer? Elas não vão receber, você pode cobrar R$5. O que você está dando não vai surgir efeito nela. Porque elas entendem que isso não é falta de amor, que você só pensa no dinheiro, você é dinheirista. Então, aqui foi o que eu falei para ela, você vai dar. Você vai lá e você vai entregar, você vai fazer a sua assistência social, mas tira o seu consultório daqui. Coloca o seu consultório em um lugar onde as pessoas entendem a troca sobre o dinheiro, porque dinheiro é energia de troca, dinheiro não é célula, dinheiro é energia de troca. Então, vamos lá. Você vai lá, fecha um pacote de mentoria comigo. Eu fico com dozinha de você. Eu ferrei com a tua mentoria. Por quê? Porque eu não vou extrair de você o seu melhor. Primeiro que eu já faço uma cotransferência. Você faz sua transferência aqui, eu faço uma cotransferência. E aqui acabou. Você não vai ter resultado. Então, quando você vai lá, que você paga a mentoria, você já está dizendo para a vida, para o universo, para Deus. Eu tô aqui. E eu acredito, tá? Então, assim, as pessoas estão culpando Deus, o diabo e as pessoas por elas não conseguirem vencer na vida. Mas presta atenção, algo meio polêmico aqui, eu sou meio polêmica, né? Nem Deus, nem o diabo, nem as pessoas vão fazer na sua vida aquilo que você não permite. Nós fazemos mal para nós mesmos. Isso. Isso é total. Pronto. Primeiro que Deus não dá nada de ruim para nós, né? Exatamente. A vida, Deus, né? Então, não dá nada de ruim. Então, mas Deus só vai fazer na minha vida aquilo que eu permitir. Se você olhar, eu não falo de religião, eu falo de Deus, né? Eu amo Deus. Perfeito. Então, eu sou cristã, acredito na Bíblia. Então, o que acontece? Quando Jesus chega para um cego, ele fala o quê? O que tu queres que eu te faça? Ah, Jesus, o cego quer ver. Não.
Tem cego que não quer ver, gente. Exato. Por quê? Porque se eu começar a ver, eu não vou ganhar o Bolsa Família. Eu vou ter que tirar minha moletinha aqui, entendeu? Às vezes, a minha mãe vem me visitar, por quê? Porque eu sou depressiva. Às vezes, aqueles meus parentes ali me dão uma cesta básica porque eu tenho essa determinada doença. E se essa doença for embora? Meu Deus, vai fazer o quê? Vai usar que muleta? Exatamente. Né? Então, para minha cura, para o meu milagre, vamos dizer assim, eu preciso ter uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Eu não quero muleta. Eu não preciso dessa doença para ter a atenção dos meus filhos. Eu digo para as minhas filhas, vocês não precisam ficar para cuidar de uma velha doente, porque eu vou ser uma velha que eu vou ter amigas, eu vou ter funções. Sabe o que é a síndrome do ninho vazio? São mulheres que não cuidaram das suas carências, projetaram isso nos filhos. Os filhos agora precisam ir para a vida amadurecer e essas mães estão ali aprisionando os filhos nas suas dores. Uau. Mães aprisionadoras, dor. Mães que aprisionam os seus filhos nas suas próprias carências, nas suas próprias dores. Gente, isso é muito forte. Muito! Meu Deus, que maravilha. É muita que conteúdo. É demais, continua. Tô quietinha aqui. Se eu não concluir, você termina aí, viu? Porque eu começo a coisa, aí eu entro em outra, e de hora eu não concluo. Tá, tudo bem. Então, o que é que eu preciso entender? Que para eu desconstruir uma crença limitante, eu preciso ter ação, atitude. Então, essa minha cliente, a primeira coisa que ela entendeu. Yara, por que não é paciente? Porque paciente vem do termo passivo. E eu só sou 1%, tá? Na sua vida, eu só sou 1%. 99% é você. Então, o pai da medicina estava dizendo o quê? O poder de cura está dentro do doente. Então, assim, como tem muito cristão, vai falar assim, essa mulher é louca, ela é cheia da heresia. Não, tá lá na Bíblia. Né? Que Provérbios 4:23 diz assim, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E Provérbios 18:14 diz assim, que a vontade de viver mantém a vida do doente, se ele desanima não há o que fazer. Então, todas as permissões estão aqui. Agora, o problema é, eu preciso ter consciência do que é saudável. Porque se eu não entendo o que é saudável, como que eu vou comparar o que é doentio com o que é saudável? E aí, por isso que o nome é adulto consciente. Porque agora eu tenho consciência do que é saudável. Vamos lá. Uma mulher que ela vem de uma família que as mulheres são fortes. Uhum. Às vezes, a minha mãe teve que ser muito forte. Por quê? Porque o pai dela era alcoólatra. Ou ela não teve pai. E ela teve que ser forte para ajudar a mãe, né? Até mesmo ajudar a alimentar os irmãos. E que a mãe dela já teve que ser forte porque o pai dela morreu muito novo. Então, a gente vem dessa sequência de mulheres fortes. Então, o cérebro dessa mulher foi estruturado que essas mulheres precisam ser fortes. Aí, o que acontece? Essas mulheres, quando elas encontram um homem bem resolvido, que é um homem bem resolvido, que vai cuidar do meu feminino, que vai dizer assim, eu quero casar com você, vamos viajar, nós vamos construir uma família, você vai poder parar para ser mãe. Se você quiser ser empresária, você vai ser, porque um homem bem resolvido, ele consegue se relacionar com uma mulher bem resolvida, né? Sim. Essa mulher, ela não vai dar conta de se relacionar com esse homem. Por quê? Porque a força dela é o mecanismo de defesa que o cérebro tem de sobrevivência. Então, um homem bem resolvido, um homem forte, já vai colocar essa mulher na dor. Aí ela só vai se sentir atraída por homens, a gente chama, né, banana, né? Homens fracos. Homens fracos. O homem com tem o lado mais feminino aguçado. Isso. Não que o homem não possa exercer o feminino, tem que ter. Mas são homens que estão com o masculino castrado. Uhum. E aí, sabe, ou elas vão buscar cafajeste, ou homens muito passivos que foram castrados, né? E aí, o que acontece? Aqui, lembra das nossas tomadas de decisões? Uhum. Que a 95% do nosso cérebro toma as decisões pela emoção e pelo modo de sobrevivência. Então, meu modo de sobrevivência é ser forte. Se eu olho para um cara que ele é forte, ele vai me colocar na dor, porque eu não posso ser fraca. E, às vezes, eu ser mulher, eu tenho uma percepção que isso é ser fraca. Aí complicou. Aí é onde nasceu o feminismo. O feminismo é o quê? É a morte do feminino. Porque foram mulheres que foram muito machucadas por homens cafajeste. Porque o masculino não é ruim. Homem de verdade. O homem masculino é tudo de bom. Agora, o homem cafajeste é que não tem o masculino. Pega isso, gente, pega isso. Exatamente. Presta atenção. O homem que tem o seu masculino no equilíbrio é tudo de bom. Agora, o homem que não tem o masculino no equilíbrio, ele é o cafajeste.
entendeu? Então, essas mulheres agora, elas tiveram que matar o feminino, ficar com o que é pior do homem, que é a parte cafajeste, né? E não consegue se relacionar com um homem bem resolvido. Por quê? Porque isso já coloca ela na dor. E, Ari, o que eu faço? Eu me identifiquei. Pega os 5% de razão que tem no seu cérebro e começa a analisar aquele cara bom que você olhou para ele, que viu que ele ia proporcionar aí, né? Você ser mulher, ser feminina. E você diz assim, ai, não rolou a química. Mas a química, gente, ali, na realidade, é que você era viciada em abuso. Uau! O abuso vicia. Vicia? Vicia. E o que eu carrego de padrão de relacionamento? Então, se eu sou essa mulher forte, meus amigos, eles vão ser abusivos. Os meus relacionamentos serão abusivos. E aí, as mulheres fortes, elas desenvolvem que muito fibromialgia, que é isso. Porque é muitas impotências, quando dor ela muscular. vai se fechando, o corpo dela vai falando e reagindo de alguma forma, né? Exatamente. Essas mulheres têm muito... elas adoecem muito o sistema reprodutor. E, então... Uau! Nossa, super conectado! Meu Deus, porque minha família vem desse tipo de crença. Sim, que nós tínhamos que ser muito fortes. E a minha irmã mais velha, eu acredito, é 32 agora. O problema já não, imagina, nova, né? Teve que passar por todo esse processo. Nossa, faz total sentido. Total agora. sentido. E aí, o que você vai? Eu recebo mulheres lá com câncer no útero. Eu não vou perder tempo com a doença. Nós vamos olhar para a dinâmica que essa mulher está vivendo. E nós vamos ressignificar isso. A causa. A percepção dela. Como que ela se relaciona com o masculino? Como ela está se relacionando com os filhos? Né? Então, teve uma mãe que estava com câncer de mama, né? Na mama esquerda. E quando ela chega para ressignificar, gente, ressignificar não é anular a parte do médico, gente, pelo amor de Deus, tá? Ressignificar é entender a causa. O médico vai tratar do sintoma, que é a doença no físico. Aí, o que acontece? Essa mulher, ela não recebeu amor de mãe na infância. Uau! Ela tem um filho e ela projeta todo esse amor, essa carência nesse filho. Então, ela é uma mãe agora super protetora. E aí, se você quer fazer com que seu filho seja um narcisista, uma pessoa egoísta, faça tudo que ele quer. Dê tudo pra ele. E essa mãe fez isso. Não deu limite. Ele se tornou uma pessoa egoísta. E como essa mãe não era uma mãe rica, ele começou a roubar. E foi preso. Meu Deus. Quando esse filho é preso, essa mãe entra em desespero. E aí, o que acontece? Ela é uma mulher destra. Eu estou falando das mulheres destras, porque a mama esquerda de uma mulher canhota e de uma destra são conflitos diferentes, tá, gente? Nossa. Interessante. Você pode observar que quando a pessoa tem um derrame, né, no lado esquerdo do cérebro, atinge o quê? O lado direito. E vice-versa. E quando essa mãe, ela entendeu que ela precisava deixar esse filho para a vida, que ela precisava deixar esse filho crescer, ela ressignificou um câncer de mama, gente. Gente, eu acredito muito nisso. Tá tudo aqui. Uhum. Tá tudo aqui. Essa máquina. E interessante que... Você já ouviu falar em dores fantasma? Né? Do membro fantasma? Sim. Esporádico, assim, pode explicar. Fica à vontade. Tá. O que explicar de um pé que foi amputado e esse pé ainda dói? Gente, que loucura. Por quê? Se você analisar, tudo está ligado no nosso cérebro. A nossa lombar, a nossa coluna está ligado com o nosso cérebro, que a lombar também está ligada ali com os rins. Então, o nosso corpo, ele é todo ligado no nosso cérebro. Quem manda nessa máquina aqui é o nosso cérebro. Né? Então, o que é uma memória celular? Você recebe o coração de outra pessoa, adota novo comportamento. Pessoas que não gostavam de alimento tal, né? Aí passa a gostar de batatinha frita ou de refrigerante, né? Pessoas que nunca jogaram xadrez, elas fazem um transplante aí de coração e a pessoa amava jogar xadrez. E ela passa a jogar xadrez. Uau. Isso é muito lindo, né? É lindo demais. Então, essas informações estão no nosso corpo, tá? Teu corpo é uma comunidade que carrega... Informações. Agora eu vou deixar um ouro aqui para vocês. Aham. Por favor. Mas, esse é o prêmio, então. A memória celular, ela vem no pensamento, comportamento e emoção. Então, como que eu vou descobrir?
A minha família não se relacionava bem com dinheiro, mas eu já fiz o curso com coach e tal, já fiz a mentoria aqui. Yara, mas eu continuo me sabotando, tá? Então, agora você tem que analisar para o comportamento. Ver se você acha essa sua crença limitante no comportamento. Por exemplo, às vezes você está tomando um prejuízo financeiro porque você não sabe dizer não. Pegou aí? Sim. Então, o fato de eu não conseguir dizer não já é a memória celular vindo através do meu comportamento para me sabotar. Vou te explicar. Troca a tua gaveta do talher de lugar. Quantas vezes você vai voltar nessa gaveta? Mas você não tem consciência que você trocou? Aham. Eu mudei de casa aqui em Foz. Gente, eu saía no automático aqui, ó. Que isso são memória celular. Aqui já está registrado em mim. Aqui no telefone e tal. E quando eu acordava, eu estava no antigo endereço. Uau. Então, isso são memórias celular, tá? Então, por que eu tenho dificuldade de dizer não? Isso aqui é uma memória celular que eu herdei da minha mãe. Porque às vezes minha mãe tinha dificuldade de dizer não. Ou às vezes minha mãe era muito controladora e eu não podia opinar em nada. Ou às vezes isso ficou registrado no meu parto, onde eu não pude escolher nascer e eu fui para o extremo de não decidir nada. Então, aqui, se eu trabalho essa memória celular que está no meu comportamento, eu já vou conseguir ganhar dinheiro. Outra crença limitante aí, que vamos chamar assim, né? Uhum. Que vem como memória celular sobre emoções. Você que tem pensamento suicida, você que tem pensamentos que você não é merecedor, você que tem pensamentos que a Yara consegue, a Yara tem sorte, eu não consigo. Aí você já começa a analisar esses pensamentos. Porque quando você começa a analisar esse pensamento, aí você pergunta lá, oi mãe, como foi a gravidez, né? Nossa mãe é um baúzinho. Começa a investigar. Isso, começa a investigar. Eu atendi o caso de uma menina que ela foi ressignificar ela na TPM, ela tinha uma enxaqueca crônica. Nossa. Que vinha aqui na nuca. Ali eu já sabia o que era. Né? Porque o que é uma TPM? Gente, a menstruação, eu vou entrar em contato com o meu feminino. O que é o meu feminino? É a minha mãe. Qual era o meu relacionamento com essa mãe? Ela era adotada. Uau! Ela era adotada. Então, quando eu entro nesse meu período menstrual, aqui eu estou entrando em contato aqui com o meu feminino, eu acesso essas memórias da minha mãe. Gente, isso é ciência, isso é ciência. E agora vem o quê? A dor na nuca. O que é isso? Medos aqui de eu ser pega de surpresa. Pessoas que têm muita dor aqui na nuca, elas têm muito medo de ser pega de surpresa por uma notícia ruim, medo de ser pega de surpresa, né? De ser demitida. Eu posso ser abandonada a qualquer momento. Então, elas têm muito esses medos, assim. É pra qualquer tipo de surpresa, vocês dizem, ou mais pra... É ruim. Pra ruim? Ruim. Ser pega de surpresa, porque aqui é por trás. Isso veio algo de repente, por exemplo. Sim, faz total sentido. A minha mãe descobriu, então, que ela estava grávida. Aí, o que eu falei pra ela? Você tem pensamento suicida? Ela falou assim, eu já tentei tirar minha vida 3 vezes com remédio. Meu Deus. Ali, eu já sei que essa mãe tentou o suicídio. Porque são memórias celular. Presta atenção. O que é resolver problema pra mim? Eu acabar com essa vidinha aqui, né? Esse fetinho aqui no meu útero. Então, agora, essa memória celular ficou. E agora eu entendo que tudo na vida eu resolvo como? Tirando minha vida. E, às vezes, não é só tomando um remédio. Mas uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, ela tem diabetes. E ela tá ali comendo doce. Ela quer morrer. A diferença é que ela não tem coragem de pular de uma ponte. Ela não tem coragem de colocar um revólver aqui e dar um tiro na sua cabeça. Mas ela tem coragem de todos os dias, pouco a pouco, tirar a sua própria vida. Exatamente. E aí, quando nós ressignificamos essas memórias intrauterinas, ela ressignificou essa enxaqueca crônica. Que bênção. Que bênção. Yara, qual um ponto-chave, assim, que dá pra gente expor como ponto de partida para as pessoas buscarem ter mais essa conversação com as mães para identificar os seus gatilhos, né? Aquilo que ficam se auto-sabotando. Por exemplo, o do não é algo que eu tô passando também por isso, né? Relacionamentos também frustrados. Nossa, isso está tudo enraizado. Se uma pessoa ela começa a ter a percepção, a consciência, né? Para ela buscar essa fonte. Varia de tratamento? Depende das crenças que a pessoa também está trazendo? Se você começa a estudar sobre os traumas transgeracionais,
você já vai na causa de tudo. Por quê? Porque se uma mulher sofreu um trauma pré e perinatal ali, isso já está falando de uma memória celular transgeracional, da minha avó, bisavó. Então, assim, o início é eu buscar saber a minha história, começar a analisar os meus pensamentos, o meu comportamento, né, e as minhas emoções. Eu interajo com o quê? Com vazio existencial. Às vezes, minha mãe teve um aborto, ou às vezes eu até era gêmea, eu não tenho essa informação, mas o meu cérebro tem. Então, a memória celular que fica no útero é de morte. Até porque essa mãe já fica com medo de perder esse filho. Então, quando essa mãe tem medo de perder esse filho já tem consciência que tinha um irmãozinho antes dele. Mas por que isso não está batendo com a minha consciência aqui? Por que esse vazio, esse luto que eu carrego e eu busco sentido na vida e não encontro? Né? Então, isso aqui já está falando de uma memória celular. Quando essa mãe fala, meu filho, isso já aconteceu aqui em Foz, eu fiz uma imersão e uma mãe descobriu que o quadro depressivo dela na imersão. O filho com 20 anos não saía do quarto, depressivo, e ela perdeu um filho antes e nunca tinha trago essa informação para esse filho. Só que ele tinha, no campo inconsciente. Quando essa mãe fala, meu filho, eu descobri hoje uma palestra que você é o segundo filho e você precisa saber disso. Gente, é impressionante. O cérebro organiza a informação. Esse menino hoje está namorando, trabalhando e tendo uma vida. Que benção. Porque a mãe trouxe essa informação. Agora, detalhe. Nós não podemos julgar os nossos pais. Tudo que você for fazer, né? Tudo que nós formos buscar de informação é com muito amor, porque as decisões dos nossos pais, lembram? Foram tomadas por 95% da nossa mente inconsciente. Com certeza. Tá? Então, se você vai buscar essas informações, não por julgamento, ok. Aí, Yara, mas e se eu sou adotado, né? E eu não tenho essas informações, nós vamos analisar pelos sintomas. Né? Que é os pensamentos, o comportamento, a emoção. O corpo tá reagindo. Isso. E também pelas doenças. A doença é um caminho muito rápido para você acessar os traumas dessas pessoas e ressignificar e ter uma vida abundante. Que maravilha, Yara. Meu Deus do céu, quanta informação maravilhosa. Só isso, vocês já estão descobrindo metade das dores de vocês aí, né? Meu amor, pra gente concluir esse assunto maravilhoso aqui, eu queria derramar muito mais em relação às crenças, né? Como a gente pode resolver elas, assim? A gente consegue, tipo, várias de uma vez só? Tem como, assim, questão de relacionamentos. Tem um ponto-chave que pode destravar muitas áreas, né? Pode ser algo que está enraizado ali, ou você acha que é separado, ou você acredita e transmite em relação a ser separado? Por exemplo, se eu tenho um problema com relacionamento, de me relacionar, de ter um longo relacionamento, né? Isso também tem a ver a forma como eu me relaciono com meu pai, a forma como eu me relaciono com a minha filha, a forma como eu me relaciono com a minha mãe. Assim, eu vou falar algo muito forte hoje aqui. Nós precisamos respeitar o tempo de cada pessoa. Então, por que o nosso cérebro, às vezes, ele bloqueia algumas informações? Tem mulheres que foram abusadas e elas não lembravam. E elas vieram lembrar ali depois de 2 anos de terapia, e isso estava impedindo dela se relacionar sexualmente com seu esposo, né? Porque ela não dava conta de olhar para essa informação. Então, a gente não tem como dizer assim, Yara, tem como resolver isso tudo de uma vez? Eu creio que não, porque até hoje eu estou aprendendo. Olha que legal, né? Com certeza. Então, hoje tem coisas que meu cérebro já dá conta de olhar e enfrentar. Mas tem coisas que ainda não. Então, por isso que o terapeuta tem que fazer terapia, o padre tem que fazer terapia, o pastor tem que fazer terapia, a mãe tem que fazer terapia, o pai tem que fazer terapia. Porque existem pontos cegos que nós carregamos e que eles nos sabotam. E aí é a grande chave. Nós não podemos forçar alguém a ver algo que ele não está preparado para ver. Porque, às vezes, aquele álcool, aquele vício é o que está mantendo aquela pessoa viva. Aquela doença é que está mantendo aquela pessoa viva. É verdade. Vou dar aqui um exemplo. Tem muitos filhos que julgam o relacionamento dos pais e dizem assim, mãe, por que a senhora não se separa do meu pai? Nossa, isso é muito forte. Pronto, aí vamos lá. Aí a pessoa vai lá, faz de tudo para a mãe separar. Quando a mãe separa, 1 ano e meio, ela morre de um câncer. Gente,
É impressionante, mas isso aqui é ciência e é real. Puro. As pessoas, elas não conseguem lidar com suas dores se elas continuam nesse mesmo lugar de dor. Então, nós vamos ter que amar essas pessoas. Em primeiro lugar, respeitar as escolhas dela. Como? Tem gente que fala assim, Yara, meu marido precisa fazer terapia. Tá, e você não precisa? Ele quer fazer terapia? Yara, minha mãe precisa fazer terapia. Por que você não faz? Por que tem que ser sua mãe? Boa. Então, assim, tem pais que chegam, Yara, eu vou levar meus filhos fazer terapia. Por que você não faz terapia? Então, esse universo vai depender de cada pessoa. Então, hoje eu estou aguentando, vamos dizer assim, pancada, né? Então, eu aguento uma análise mesmo bem no nível assim, aconteceu algo de errado e é assim, por que eu busquei viver isso? Esse é o nível do adulto consciente. Não, mas ele que te traiu, você vai dizer por que você buscou ser traída? Exatamente. Por que eu busquei ser traída? O que aconteceu isso comigo? Isso. Porque eu me permiti. Então, por que um homem chega a tirar a vida de uma mulher? Por que ela permitiu chegar a esse ponto? Porque o cérebro dela, ele sabe lidar com isso. Porque eu já vim de um ambiente onde minha mãe era agressiva, ou meu pai era agressivo, ou quem cuidava de mim era agressivo. Meu cérebro reconhece isso aqui, tá tudo bem. Então, assim, isso vai depender de cada pessoa. Tem cliente que eu passo 2 anos para chegar onde eu quero. Uau! Tem cliente que eu passo 1 mês. Pela permissão? Desculpa. É pelo que ele dá conta de olhar. É de encarar, na verdade. E quem decide isso é o nosso cérebro. Então, por isso que a gente não pode dizer para nossa mãe divorciar. A gente não pode chegar lá na casa da nossa mãe, tem aquele nosso irmão vagabundo, né? Que passa o mês todinho ali comendo, na casa da nossa mãe, não ajuda em nada, e você chega lá querendo expulsar seu irmão de lá. Não, calma. Às vezes é esse seu irmão que está dando motivo para sua mãe viver. Nossa. Isso é muito forte, né? Muito forte. Então, Yara, e o que a gente tem que fazer? Manda um videozinho. Vai mandando vídeo. Compartilhando conteúdos, vai destravando, né? Mandando podcast, mandando as lives da Yara. Pronto. E aí, é como ir na academia. Pronto, tu vai entender isso aqui. Eu vou lá na academia, né? Eu vou começar levantando ali 5 quilos de peso. 5 quilos. Aí depois eu vou aumentar para 10. Para 15, daqui a pouco eu tô lá no 100, né? E é uma forma intencional de você... Por quê? Porque você vai estar mandando essa informação para a pessoa, não vai estar enfiando. E o cérebro dela vai começar a captar. Isso. Aos poucos. E aí destravando. Os meus clientes, eu indico muito terapias. Mentorias. Façam mentoria. Por quê? Porque no coletivo, aqui... Eu estou conversando com você. Se tivesse mais uma pessoa aqui, já teria vindo mais informação. Por quê? Porque ela iria fazer outra pergunta. E se tivesse a 4ª pessoa aqui, já teria mais informação. O coletivo é poderoso. É poderoso. Então, quando você vai ali numa mentoria, no coletivo... Então, tem cliente que você vai fazer o método adulto consciente. Ele já sabe que não é sobre dinheiro, é sobre eles. E ali tem algo que eu queria destravar lá na terapia e o cérebro estava resistindo. Aí, aquela pessoa faz uma pergunta que desbloqueia meu cliente aqui. Porque ele, às vezes, também não tinha coragem de acessar, permitir. Ela fez e aí conectou. Conectou. Então, o poder do coletivo. Meu Deus, isso é muito lindo. Lindo, eu amo coletivo. Eu amo pessoas. Eu amo interagir com pessoas. Eu amo compartilhar conhecimento. E quem me conhece, né, sabe disso. Eu mando vídeos, vai ler esse livro. Vai fazer essa mentoria, vai fazer o método CIS. Eu sou assim. Né? Por quê? Porque nós temos que ser fonte de amor para transbordar na vida das pessoas. É verdade. Aquilo que você me disse lá embaixo, enquanto a gente estava super tietando, de onde vem tudo e de onde vem a verdade? Uma base. Agora, para a gente finalizar aqui, qual que é a base, qual que é a verdade? Tá. Nós vivemos em um mundo hoje que existe, né, que diz que não existe verdade absoluta. Eu acredito em uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a Bíblia. Tudo que eu já estudei de ciência hoje está na Bíblia. Tudo. Se você me perguntar do direito, está lá. Se você me perguntar da medicina, está lá. Tudo. E, cara, como que você prova? Porque, assim, eu atendo nas mentorias, tem pastores, tem padres, tem várias pessoas. E, cara, como que você prova isso dentro da Bíblia? Aí você pega a ciência e mostra dentro da Bíblia. Gente, isso é muito lindo. Está tudo lá. O poder de cura está dentro de nós.
A mente não é separada do corpo. Nós temos um espírito, que temos uma alma, que temos um corpo, né? Então, assim, quando você começa a entender sobre a verdade, porque, assim, o que nos liberta é a consciência. Consciência do quê? Do que é saudável. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Pronto, adulto consciente. Então, quando eu me torno um adulto consciente, eu não vou ser mais vítima, porque não existe vítima. A vítima, ela é um perdedor. Mas quando eu entendo que eu não sou vítima, eu sou mais do que vencedores. Perfeito. Cara, eu virei a chave. Eu entendi agora que tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade, são minhas escolhas. E que eu posso amanhã, eu posso amanhã dar uma virada de chave. Posso. Eu mergulho aqui dentro, acesso o que eu carrego aqui de ruim. Aí tem que ser humilde. Nossa. Porque quando eu descobri que eu era uma mãe disfuncional, doeu. Mas eu peguei o meu orgulho, pisei e eu decidi amar as minhas filhas. E descer para esse nível de cura. E hoje eu dou graças a Deus. Hoje ela já tem a Victória, que é terapeuta, atende também, né? A Giovana, que já está também na mesma área, que são apaixonadas. Então, lá em casa, o dialeto é terapêutico. Meu Deus, não que posso delícia! Mãe, tá tossindo por quê? Nada! Entendeu? Então, é um ambiente de análise. Você não tá entendendo. Meu Deus, que maravilhoso. Meu amor, do seu coração, depois de derramar todo esse conteúdo, deixa uma frase para nós. Busque a sabedoria, como quem busca o dinheiro. Perfeito. Como quem busca um relacionamento. Se você buscar a sabedoria, eu quero falar para vocês que vocês vão encontrar a verdadeira felicidade. Perfeito, fechou com chave de ouro, meu amor. Muito obrigada. Derramou demais eu que agradeço. aqui. Retornará com certeza, gente, com certeza. Esse foi mais um episódio maravilhoso do Tempo de Qualidade Cast. Gente, um grande beijo.